Olá, amigos. Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Muito bom estar aqui em mais um momento de reflexão, de acalmar os nossos corações. Porque falar do Evangelho de Jesus, ouvindo uma música suave, um dia lindo, acalma os nossos corações, né? E é o que nós vamos buscar nesse momento, harmonizando com essa equipe espiritual amorosa, lembrando de Maria, nossa mãe, lembrando de Jesus e de todos esses amigos amorosos que trabalham incessantemente, amparando, norteando, levando luz a toda a humanidade. Que assim seja. É bom, né? É muito bom estar aqui mais uma vez agradecendo a vida que é eterna. Um pouco aqui no corpo físico, um pouco lá no plano espiritual, mas ela é eterna. Sempre com aprendizado, sempre com muita esperança, com expectativas de novas conquistas, de evolução. Agradeço sempre, caminheiros do amor, essa casa bendita que nos dá a oportunidade em sermos amparados, sermos abraçados, esclarecidos, em nome de Jesus. E o nosso tema de hoje é um tema para todos os cristãos, todos que conhecem Jesus, o Evangelho de Jesus. Mas um tema principalmente para todos nós, espíritas, médiuns. Não podemos esquecer que nos evangelhos, as linguagens utilizadas era a linguagem daquela época, do contexto vivenciado naquela época, certo? Então, nós precisamos buscar o quê? A fé raciocinada. Trazendo esse evangelho, aqueles dizeres para a nossa atualidade, para os nossos dias. Porque senão a gente não entende nada. Porque senão nós vamos ficar sempre preso apenas à letra do evangelho. Não tem uma passagem que Paulo fala, não se apegue à letra que mata? É o quê? Raciocinar, ampliar a nossa visão, nosso conhecimento, ver além daquele momento. Porque se nós formos tentar entender o Evangelho de Jesus, trazer aquelas palavras do jeitinho que está lá, então nós não vamos conseguir fazer nada, não é verdade? Então, vamos aproveitar aí a doutrina que nos esclarece todas as palavrinhas e aproveitar. É assim, a mensagem, o tema de hoje, na verdade, do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Allan Kardec também, ele foi um que buscou justamente no entendimento das palavras de Jesus, nas orientações dadas, nos esclarecimentos dados pelos bons espíritos, ele exemplificou esse tema de hoje,
dar de graça o que de graça receber. Porque Allan Kardec, ele colocou tudo bonitinho ali, esclarecido para nós, em palavras que os espíritos colocavam. Ele fez tudo de graça. Ele não cobrou. Ele usou do conhecimento científico que ele possuía, da boa vontade que ele trazia no coração, e fez tudo. Bem o nosso tema hoje, dar de graça o que de graça receber. Aí nós lembramos lá das leis de Deus. Lembramos da natureza, da flor, do sol, do céu, das estrelas bonitas, quando dá pra gente ver aqui em São Paulo, né? As estrelas, às vezes dá pra gente dar uma espiadinha e ainda ver umas estrelinhas lá no céu. A lua, tudo aí, tá tudo aí, bonito. Deus nos deu, Jesus, com toda a equipe amorosa, preparou os detalhezinhos para que nós nos deslumbrássemos, nos confortássemos com toda essa natureza, com esse ar, com o sol, com a chuva. Tá tudo aí. Não chega na nossa caixinha lá do correio uma cobrança. Olha, você admirou o sol por 8 horas nesse dia, então você vai pagar tanto. Já pensou se Deus cobrasse? Estaríamos aí com o nosso cartão de crédito eterno, né? Então, vamos lá. Antes, eu só vou ler. Vou começar com a mensagem aqui sobre esse tema. Deixa eu ver. Do Evangelho segundo Mateus. Tá? Por Emmanuel, né? Emmanuel colocou ali tudo bonitinho para nós entendermos cada trechinho do Evangelho. Olha, ante a mediunidade é o tema. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, de graça recebeste, de graça dai. E o tema que foi colocado aqui por Emmanuel, ante a mediunidade. Também é um livro de Francisco Cândido Xavier, tá, gente? Utilizado a mediunidade gratuitamente de Chico Xavier. Mediunidade na bênção do auxílio é semelhante à luz em louvor do bem. Toda luz é providencial, toda mediunidade é importante. Reflitamos na divina missão da luz, a expressar-se de maneiras diversas. Temo-la no alto de torres, mostrando rota segura aos navegantes. Nos postes da via pública, a benefício de todos. No recinto doméstico, em uso particular. Ai, coitadinho de nós se não fosse a luz, né? Nos sinais de trânsito, evitando desastres. Vocês já perceberam quando os faróis de trânsito param? Quanta confusão! Bendita a luz do farol de trânsito funcionando, né? Nos educandários, garantindo a instrução. Nas enfermarias, em socorro aos doentes. Nas lanternas humildes que ajudam o viajor à distância do lar. Nas câmaras do subsolo, alentando o operário suarento na conquista do pão. Todo núcleo de energia luminosa se caracteriza por utilidade específica. Nenhum deles ineficiente, nenhum desprezível. A vela bruxuleante que salva um barco, posto a matroca, ele coloca até uma observação aqui, né? Sem ordem, sem cuidado, né? É tão indispensável quanto o lustre aristocrático que se erige na escola no amparo às inteligências transviadas na ignorância. A candeia frágil que indica as letras de um livro numa choça esquecida no campo é irmã do foco vigoroso que assegura o êxito do salão cultural.
No que tange à luz, o espetáculo é acessório, vale o proveito. Em matéria de mediunidade, o fenômeno é suplemento, importa o serviço. Em qualquer tarefa das boas obras, deixa, pois, que a mediunidade te brilhe nas mãos. Entre a lâmpada apagada e a força das trevas não há diferença. Luz, né? Mediunidade é luz. Jesus já não falou, já não colocou para nós? Siga, faça a sua luz em trabalho, seja luz. Então, mediunidade é isso. Mediunidade é trabalho, é deixar que a luz do Evangelho, a luz da bondade, da caridade, da simplicidade, da humildade, da boa vontade, da esperança, do remédio, seja o poste bem alto, muito luminoso, para justamente não deixar que um barco se perca, não deixar que os carros se batam, se atropelem. Mas o que é que tem os carros, o que é que tem o barco a ver com essas palavras? Nós não saímos de barco. São exemplos, exemplos da importância da luz. Imaginem a luz do bom cristão, a luz do médium que auxilia com verdade, com simplicidade, com amor e esclarecimento. Esclarecimento por esse Mestre Jesus. Imagine quantos corações, inclusive o nosso, né? Em primeiro lugar, o nosso próprio coração. Mas quantos corações nós podemos curar gratuitamente? De que forma? Na casa espírita é o passe, é ouvir. Porque muitas vezes nós aqui nos sentimos um barco perdido aí, né? Sem luz, sem vela, estamos lá, à deriva. Se não for esse amor, essa luz, esse sol de Jesus que brilha nos corações amigos, muitas vezes nós ficamos igual o barquinho lá da mensagem, né? Perdidos. Ou nós nos sentimos num trânsito, nesses cruzamentos aqui em São Paulo, e os faróis quebrados, e todo mundo ali querendo passar, todo mundo com pressa, e ninguém sabe o que faz, aí um que vai, o outro que vai, os acidentes. Então, olha a importância da luz. Isso materialmente falando. Agora, imaginemos aqui nessa lição do Evangelho, sem esquecer, nunca podemos esquecer, as palavras utilizadas nos evangelhos, as palavras utilizadas, os exemplos que Jesus citava, era lá naquela época. Então, nós precisamos aprender isso, a trazer esses aprendizados para a nossa época, para a nossa rotina, para o nosso cotidiano, tá? Porque aqui ele fala, o item 1 do dar de graça, o que de graça receber, dom de curar. Jesus lá falando com os 12 apóstolos, numa reuniãozinha, né? Jesus já estava para seguir o caminho dele, no plano
mais espiritual, agora sem ser terra, e ele fala para os apóstolos levar essa luz. Continue o que vocês aprenderam comigo. E nós, que já conhecemos o Evangelho de Jesus, tomemos essas palavras que serão lidas aqui para nossa prática, nas nossas ações cotidianas. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus. Li agora há pouco. O item 2. Dai de graça o que de graça recebestes. Disse Jesus aos seus discípulos. E por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo por que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem, para ajudar na propagação da fé. Ele lhe diz que não o transformem em objeto de comércio, de especulação, nem em meio de vida. Então, curai os enfermos. Quais são os enfermos diante da mediunidade? Primeiro, nosso íntimo precisa ser curado. Precisamos ressuscitar os mortos. O que é ressuscitar os mortos? É levantar alguém que o corpo físico, os órgãos físicos faliram? Já? Não. Aí seria uma contrariedade das leis de Deus e isso ninguém faz, né? Então, curai os enfermos, ressuscitai os mortos que de repente já conhecem o Evangelho, mas estão ali amuadinho, estão tristonhos, estão sem ânimo, estão sem a coragem do enfrentamento, estão alimentando uma discórdia, uma mágoa. Como é que nós, enquanto conhecedores do Evangelho de Jesus, vamos auxiliar? Vamos lembrar do amor que Jesus colocou, dispensou e dispensa para cada um de nós até hoje. Dessa doação, sem cobrar nada, sem cobrar pela afeição do outro. É ter a fé e a confiança. Porque não adianta eu apenas conhecer o Evangelho, é como nós colocamos há pouco, entender o que está escrito aqui e transportar, fazendo essa mudança para os nossos dias. Curai os enfermos. Como é que nós vamos curar o enfermo? Passando a confiança nas palavras, a confiança no sorriso, a confiança no abraço, a confiança no passe, que nós só temos essa mediunidade, só fazemos uso da mediunidade porque os bons espíritos estão aí nos auxiliando. Porque sem os espíritos, nós não vamos praticar mediunidade nenhuma, né? Eles trabalham gratuitamente pelo bem nosso e de todos. E eles não estão cobrando nada. Ressuscitai os mortos. Vão e ressuscitem os mortos. Quem são esses mortos? Nós já até falamos aqui num outro momento. São esses mortos pela falta de confiança. Os mortos que já conheceram, mas esqueceram dos ensinamentos de Deus. Esqueceram dos exemplos de Jesus e caíram no desalento por alguma decepção, por alguma discórdia ou alguma atividade que aconteceu na vida e perdeu toda a esperança. Então, nós temos aí esse dom de curar. Limpai os leprosos. A
Afastai, eliminai os demônios dos nossos pensamentos. Quantos ficam atormentados pela dor do ciúme, do orgulho, da ganância, da infelicidade, porque não conquistou um bem? Então, nós devemos fazer o que Jesus orientou aos seus apóstolos. E de que forma? Dai de graça, o que de graça recebestes. Então, quando ele coloca isso para os apóstolos, nós precisamos trazer para o nosso dia a dia. Por isso, o ler, entender, e como nós sempre colocamos, né? Quando falamos estudar o Evangelho, não é estudar simplesmente para pegar um livro e decorar ali os versículos, os capítulos, a fala de Santo Agostinho, a fala de não sei quem. Não. É estudar para nos esclarecer. E nos esclarecendo, nós nos conhecemos. O que é essa fonte de luz, espírito? E sabendo, conhecendo essa força dessa fonte de luz, nós vamos expandir. Não vamos ficar com a candeia, né? Como a lição passada, a luz lá, escondidinha. Não, nós vamos colocar num poste mais alto, que é na nossa vibração, na nossa energia, onde nós estivermos em qualquer momento, por mais turbulência que seja, a nossa luz, o nosso poste de energia vai ser tão forte, que vai irradiar. Esse é o Evangelho trazido para o nosso conhecimento. É isso que Jesus espera de nós. Que nós já, enquanto conhecedores do Evangelho dele, não nos apeguemos à letra que mata, como disse Paulo. Ou seja, vamos fazer uso dessas letras, ampliando o nosso conhecimento, ampliando assim as nossas forças vibratórias de amor, de luz, de fraternidade, que esse é o Evangelho de Jesus. E aí nós curaremos, sem mesmo perceber. Agora imaginem um médium. Imaginemos os médiums nas casas espíritas. Por esse trabalho em prol de todos, com muita confiança, com simplicidade, com conhecimento. Conhecimento, como ele diz lá na mensagem, a luz não é só a beleza da luz. Não adianta nada. Se eu tenho toda a beleza da luz e eu não pratico aquela luz, se eu não uso aquela luz, e aí? É assim, mediunidade. Os efeitos mediúnicos, eu escrevo, eu faço psicografia, eu converso com os espíritos, eu vejo os espíritos, mas eu trabalho com o espírito que cura, que... Não, é além de tudo isso. Então, meus amigos, como sempre coloco, trago aqui algumas reflexões. Também estou aprendendo com vocês. Tenho também a boa vontade em aprender a ser melhor, a evoluir, a auxiliar. Então, perdoe minhas falhas, mas são pitadinhas
para que aguçemos o nosso corpo mental, físico, mental, e buscarmos mais. Caminheiros do Amor, a Serra, está com as portas abertas para todos aqueles que desejem conhecer, entender, que desejem ter um pouquinho mais de acolhimento, de amparo, de entendimento. E eu agradeço por entrar na casa de vocês, numa telinha, né? Que Jesus abençoe a todos e até um próximo momento. E busquem um pouquinho mais esse evangelho. Leiam aí junto com os filhos, com os companheiros, companheiras, com a família. Afinal, Jesus começou o evangelho no lar, né? Também tem lá. Vamos fazer uso disso, não vamos deixar só nas letras que matam. Vamos fazer uso de tudo isso. Fiquem em paz e até um próximo momento.